Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Os Economistas, o melhor podcast do Brasil. Porra! Estamos aqui com Lucas Pitmoney. Oh, yeah. Fala aí, Pit. O que a gente tá fazendo aqui, cara? Charles fucking Wicks. Cara, sabe o que aconteceu? Eu queria traçar um breve histórico. Fala pra galera, o que tá acontecendo, Um breve né? histórico do que aconteceu. Eu sou um grande fã do trabalho do Charles, né? Apesar de não ser recíproco, eu sou um grande fã e eu assumo aqui. E aí eu fui na internet, o penúltimo vídeo que ele gravou, é um vídeo de domingo, eu acordo mais cedo no domingo pra ver o seu vídeo. E eu sempre comento... Ou você virou à noite, né? Não sei se foi o que foi, né? Enfim, apareceu lá o push, aí eu acordei e falei, vídeo do Charles, economista sincero, preciso assistir. Gostei tanto daquele vídeo que fui lá e comentei. Cara, o meu sonho, cara, eu expus o que veio do meu coração. Falei, cara, o meu sonho é ser seu amigo e um dia ter um podcast com você. E eu joguei isso pro mundo. Cara, deve ter uns 200 likes aquele meu comentário. O povo se sensibilizou. Sabe o que Charles Wicks fez? Comentou. Não, a produção Assim, pode até colocar na tela, né? Pode colocar na tela. Na cara dele, por favor. Porque ele foi snob. Aí, eu chamei... Cara, aí eu precisei de ajuda do Joel, que é alta performance. Falei, Joel, os meus... Estão rindo dos meus sonhos, cara. Aí eu chamei o primo. Falei, primo, você conhece o Charles? Porque ele está rindo dos meus sonhos. Chamei o Perini, que eu sabia que tinha o seu contato também, e falei, cara, não podem zombar Perini, esse que nunca me chama pra nada. Ele tem podcast, canal, essa tava guardada, ele tem Instagram, tem... não responde no direct? Não chama. Então, tá vendo? Eu poderia ter te ajudado se você não tivesse zombado dos meus sonhos. Aí, eu joguei pro mundo um sonho que eu tenho há muito tempo. E eu acho que devido às movimentações que rolaram, né? Eu acho que o primo te chamou. O Joel falou, porra, ele é emo, sabe? Não brinca com os sentimentos dele, ele deve estar chorando no banho. Então, por puro sentimento de dó, o Charles falou, vamos fazer um negócio junto, já que eu zombei e que a internet estava quase me cancelando, vamos fazer um podcast com o Pete. Foi mais ou menos assim a história. Me chamaram e falaram, cara, bora fazer o melhor podcast de economia do Brasil. E a gente começou a pensar sério o seguinte, sério agora, com né? o Pete? Não tem... Olha que loucura. Não né? tem mesmo. Não tem podcast que fale de economia de forma simples aqui, abordando numa boa. Falando calma porra. Chamando convidados, sem mimimi, sem termos muito técnicos, né? Sem coisas que as pessoas não entendam. Até a gente pode pensar o seguinte, cara, economista é um cara meio chato, né? É pau no cu, né, a palavra. A gente costuma por quê? ter uma pompa. Você nunca usou da sua pompa de economista? Cara, tipo, não. Eu também não. Não, mas tem, né? As pessoas estão assistindo, tipo, economista. Talvez todos os economistas que alguém que tá assistindo aqui conheça, acho que vai ser um cara mais técnico ou mais chato. Chato no sentido não chato no dia a dia. Talvez chato, o cara sim. jogue bola, mas nos termos, né? No economês, né? Eu acho que o idioma economês virou um negócio que afugenta pessoas. Você acha meio desconectado? Eu acho 100% desconectado. Eu acho que economia real. A gente até... conversou com algumas pessoas, conversou nos bastidores que na faculdade de economia não se vai em empresa, não se fala muito nem de investimentos, né? Você fica naquele círculo acadêmico, né? Que parece que ou você vai ganhar um Nobel de Economia ou você é um bosta, quando na verdade o que enriquece é ter um podcast com o Charles Wicks. Quer ver uma coisa meio louca? Quando a Selic, tudo bem que é uma linguagem do mercado, né? Mas a Selic subiu não sei quanto. Aí vai lá uma galera, porque o governo, o Banco Central subiu o Copom, a Selic... Você tá tentando imitar o William Bonner, que tá muito bom. Não. Eu gostei, tá assim. Subiu... a Selic. Eu gostei dessa voz de peito que você fez. 2 base points. Base point, fodeu. Então, aí as pessoas mandam mensagem, o cara falou que a Selic subiu tanto de base points, isso dá quanto em percentual? Mas não é que a pessoa seja burra, é que é uma linguagem desconectada do que o cidadão tá vivendo. Eu acho que isso tem muito a ver com a proposta do podcast, que é, mano, vamos falar a linguagem do povo. Acho que os nossos 2 canais cresceram relativamente rápido, justamente porque a gente chegava lá, ofendia pessoas que falavam economês e já mandava na cara, assim, toma essa, é isso que tá acontecendo. E eu queria saber por que caralhos você decidiu virar economista, né? Ser esse cara chato? Não, ser esse cara médio, chato, numa profissão em que todo mundo é muito chato. No início da minha formação ali, ainda meio criança tal, eu falo isso pra todo mundo, eu gostava muito de brincar com várias coisas, normal,
Mas quando minha mãe ia ao banco, olha que loucura. Eu pegava aqueles cupons. Você não vai lembrar disso, né? Eu tenho 33 anos. Você tá com 45? Vou fazer 45. Uhum. No banco tinha você queria depositar dinheiro, era um papelzinho. Você queria sacar dinheiro, era um papelzinho. Sim. Tinha aquele balcãozinho. Um terminal. É um balcãozinho com várias folhinhas, né? Cara, eu pegava aquilo, eu gostava de brincar. E eu sempre gostei de negócios. E uma pessoa na minha família que eu admirava, né? Admiro até hoje, mas que já não tá mais aqui entre nós, era meu avô. Que era um cara de negócios. Então, quando você olha pra cima, né? Você vê aquilo tudo. Então, economia você achava que ali era o seu momento de economia. businessman. Assim, eu nunca pensei outra coisa a não ser economia e informática. Porque eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, fica próximo. Mas entre escolher economia e informática, por que eu fui pra economia? Porque economia me permite hoje trabalhar também com tecnologia. Sim. Mas se eu estudasse só tecnologia, eu não poderia trabalhar com economia. Então, economia... É mais versátil, né? É algo que, assim, eu não sei... Sabe aquelas coisas assim, se você não fosse jogador de futebol, o que seria, não sei, se você não fosse... Cara, eu gosto tanto de economia, negócio, conversar com as pessoas sobre isso, entender de empresas, que eu te falo que eu faço exatamente aquilo que eu nascia pra fazer. E você? Como é que você veio parar nesse mundo de maluco? Ser maluco você já é, mas mais maluco de economia. Cara, que feedback foi esse? Desnecessário. O que acontece? Eu sempre estudei em escolas muito boas, escolas de classe A. E... Não parece, assim. O que não é evidente, tá? O nível do ensino caiu muito no Brasil. Colégio Bandeirantes, revejam o processo seletivo aí. Então, o que aconteceu? O meu pai, ele é um engenheiro bem nerd, assim, um cara que gosta muito de estudar, que estuda até hoje. Minha avó era professora, essa mãe do meu pai. Então, tinha uma cultura de educação muito forte, assim, na minha família. E o meu pai, cara, ele sempre foi um cara que ele abriu... Depois que ele descobriu que ia ter ele abriu mão de muita coisa para que eu estudasse nos melhores colégios e nas melhores faculdades. Porque sempre foi caro o bom colégio, né? Hoje em dia tá mais dramático. Na verdade, eu acho que na época do meu pai, quem ia para colégio particular já era aquele cara que não conseguia acompanhar o colégio público. Eu acho que na nossa geração era assim, se você for pro colégio público, a sua chance tende a ser um pouco menor de dar certo na vida. Pelo menos na minha geração era assim. Então ele percebendo que o ensino público tava caindo de qualidade, ele abriu mão de muita coisa, de carro top, de casa top, para que eu tivesse um bom estudo. Então, pra vocês terem ideia, eu sempre fui um aluno mediano, só que eu sempre estudei em escolas muito boas, assim. Eu estudei na melhor escola de Santo André, depois eu estudei no melhor colégio do Brasil. Só que, qual que era o problema? Quando você estuda num colégio muito bom, as pessoas começam a te comparar. Então, era um cara de classe média estudando nos melhores colégios. E aí, eu lembro que na 4ª ou na 5ª série, um colégio que eu estudava lá em Santo André, que é o Colégio Estoco, falou, a gente vai ter um tour pela Bolsa de Valores. Isso, acho que foi 5ª série, na verdade. E eu falei, óbvio, simbora. Eu era muito bom, eu ia em Olimpíada Brasileira de Matemática, eu era extremamente nerd. Zero comunicativo, extremamente nerd. Falei, vou nessa porra aí. Aí fui lá na Bolsa de Valores, naquela época que era pregão, gritaria, dedo no fiosco, o cara infartando, era maluquice, assim. Tipo, o cara cair infartando, mas vendendo, né? Mas boletou morrendo. Exatamente. E aí, eu queria ter uma vida um pouco mais agitada, porque eu era extremamente nerd. E eu falei, cara, aqui tem tudo que eu gosto. Tem um pouco de adrenalina, tem muito dinheiro, então eu posso deixar... Porque qual que é a merda? Naquele tempo não existia educação financeira. Então, como eu era um cara classe média, estudando em colégio de pessoas de classe alta, eu me sentia extremamente pobre. Quando eu não era. Sim, mas em termos de comparação, era. E criança naquela época não tinha bullying. Era assim, mano. Meu pai tinha um Voyage, os caras... Aí chegou o moleque pobre, que o pai tem um Voyage, não sei o que lá. Então, quando eu fui na Bolsa de Valores, que naquela época era BMF Bovespa, tudo junto ali no centro, na verdade era separado, mas tá bem próximo ali. Falei, cara, é aqui que eu vou amarrar meu burro e é aqui que eu vou ficar rico. Eu só queria desforrar na cara das pessoas que, tipo, mano, não é porque eu vim da pobreza. Olha como criança é muito trouxa, velho. Não é porque eu sou pobre hoje que eu vou ser pobre pra sempre. E ali... Mas é que um dia a gente vai poder chamar alguém aqui, fazer um bate-papo sobre isso. Uhum. Tem alguns livros falando... A comparação de onde você tá, ele é muito importante, né? Uhum. Porque de repente tem alguém vendo o episódio aqui e vai pensar assim, olha o que eu vou te falar.
Não, mas o cara não sabe o que tá falando, nunca teve uma dificuldade e tal, não. Não, calma aí. Nunca tive, mas era a minha percepção. Óbvio, a percepção. E esse negócio de percepção é importante, por quê? Porque de repente tem alguém que tem menos, olha que louco, menos dinheiro que você hoje, e tá pensando assim, esse cara não sabe o que é, por exemplo, morar mal. Só que essa pessoa que tá pensando isso pode se ferrar. Porque ela pode achar que tá ruim, aí eu vou chamar um haitiano pra falar com ela. E você também não sabe, cara, entendeu? Então, a comparação, não tem ninguém que vai estar nos assistindo que tá numa situação tão ruim que eu não possa achar alguém que esteja pior. Exatamente. Entendeu? Só que quando você é criança... Pra você era ruim aquilo. E você... Porque no colégio que eu estudava, tinha mais ou menos todo mundo o mesmo tênis, porque até a 4ª série era o mesmo tênis que tinha que comprar na Picholé. Que chute, não? Eu acho que era Picholé. Tá, mas não tinha o que chute ainda, não. Um Picholé, eu acho que eu usava ortopé porque eu já tinha o pé torto. Inclusive, tem uma figurinha maravilhosa minha entrando num Primocast totalmente torto. Eu acho que dá pra resolver isso, inclusive. E aí, assim, era uniforme, um tênis meio padrão. A única coisa que a gente conseguia, que comparavam, era o carro que você chegava na escola. E tinha gente que chegava de Jaguar, de BMW, e meu pai tinha um Voyage muito fodido. Tipo... Daquele Voyageão antigo? Voyageão antigo, aquele que infiltrava a lanterna, era uma bosta, cara. Só que o que eu não sabia, é por isso que pais, hoje eu sou pai, e eu quero conversar muito sobre dinheiro com meu filho desde o começo. Porque eu tive um sentimento de pobre totalmente idiota. Era só meu pai falar, ó, eu não priorizo carros. Não, mas eram outros tempos, cara. Não existia essa coisa de educação, pai, de falar, isso, pô. Senhor Dilermando, não tem problema nenhum. Mas naquela época, a única base de comparação que a gente tinha era o carro. Então, como meu pai tinha o pior carro da escola, eu supus, e todas as crianças da escola também, que eu era o mais pobre. E eu fiquei com aquela porra do, mano, eu acho que eu sou pobre. Caralho, eu sou pobre, fudeu, eu sou pobre. E aí quando eu fui na Bolsa de Valores visitar lá, na verdade, quando eu fui lá, eu falei, mano, aqui é a minha chance de ser rico. E aí a gente viu o pregão lá, tinha uma sala que você conseguia ver o pregão de cima. A gente fez o tour lá da escola e depois a gente teve uma palestra, eu levantei a mão. Falei, o que as pessoas que estão lá embaixo fazem? Qual que é a profissão que elas têm pra... O que eu preciso fazer pra estar lá embaixo? O cara falou, ó, não tem uma profissão fixa, você pode ser advogado, você pode ser médico, independente, você tem que ter um tino comercial, mas aí eu falei, percentualmente, eu já era muito nerd, o que as pessoas que estão lá embaixo fazem? Ó, a maior parte delas, eu acho que são economistas, e eu fiquei com aquela porra na cabeça. É isso que eu serei, né? E é isso que eu vou ser, porque é isso que eu vou precisar me formar pra trabalhar aqui, pra mudar minha vida. Só que, cara, já tava tudo bem. Só que eu criei aquela noia na minha cabeça. Então, com 17 anos, eu entrei em economia na PUC. E eu percebi que dava pra ser economista pobre mesmo. Que até hoje não resolveu... Não resolvi. Não resolveu o problema. Não resolvi. Mas eu acho que a economia ainda carrega essa pompa, né? Que todo economista é rico. E que é aquele economista que aparece no Jornal Nacional. E que é um comentarista. E não, eu acho que a gente quebrou totalmente esse padrão via internet, né? Internet, eu acho que até a ideia mesmo desse podcast é isso, né? A gente mostrar para as pessoas que dá para falar de economia de uma forma simples. Sem falar economia. Sem falar economia. E um ponto, cara, que muita gente ignora, né? E é um pouco culpa nossa também, e a gente vai resolver. A gente vai limpar a barra dos economistas culpa aqui. Culpa minha, não. Joga pra mim. As pessoas acham que economia não está vinculado a muitas coisas do dia a dia delas, de dinheiro e tudo mais. Então elas ignoram o que os economistas falam, porque elas acham assim, a economia, ação, bolsa, isso tudo não faz parte da minha vida. Mas a hora que você vai no mercado tem tudo a ver. Exatamente, elas ignoram que, uma guerra, Rússia e Ucrânia, Arábia Saudita com problema com o Irã, por exemplo, o preço do petróleo aumenta, a inflação aumenta, o governo é obrigado a aumentar a Selic e a vida inteira da pessoa muda. Então acho que parte do nossa, vamos supor assim, meta é levar conhecimento para as pessoas, mostrando o seguinte, cara, se você aprender um pouquinho mais, você pode mudar a sua vida, né? Eu acho que esse é um trabalho que a gente pode fazer. Não é fácil, mas a gente pode fazer. Não, eu acho que por isso que depois que você zombou dos meus sonhos, o Primo, ele concatenou toda uma equipe, mobilizou uma equipe, porque ele falou, putz, eu acho que esses dois xarope, eles vão se entender e vão poder ajudar muita gente. Eu acho que a gente tá aqui para ajudar, a gente vai trazer pessoas bem ricas que já estão no pipeline aqui, a gente vai trazer pessoas polêmicas, mas sempre puxando pro lado da economia. Vamos discutir política, vamos discutir não sei, tudo,
Bora trazer uns políticos? Quem que você quer? Cara, todo mundo. Cirão da já Massa. tomou uma intimada. Cirão da Massa. Cirão da Massa? Não sei. Moro. Boulos. Boulos. Tamo te esperando aqui, porra. Tamo. Né? O que mais? Deixa eu guardar aqui a caneca. Mamãe Falei. Mamãe Falei, lá, dá pra trazer. Será que ele entende de economia? Será que ele sabe sentar aqui eu acho que e trocar uma ideia com a gente de economia? Consegue? Então, assim, eu acho que devido ao poder de fogo do Grupo Primo aqui, meu e do Charles também, a gente vai trazer personalidades aqui pra expor os seus pontos de vista econômico e a gente sempre vai ficar fazendo perguntas. Né? Sempre com respeito, mas a gente sempre vai tentar fazer aquele tipo de pergunta que joga o que? A pessoa na cova. Porque a gente não é good vibes, a gente fala, caralho, calma, porra, e você embora nessa porra. Não, mas você falou um negócio, cara, que eu acho que... quando a gente brincou chamando economistas, que não é brincadeira, tá? Tá aberto aqui, né? Ciro, Boulos, sim. Moro, Bolsonaro, todo mundo tá... A gente tá aberto. Agora, o que eu acho que falta em termos de economia é que chega num programa de TV, aí o candidato vai lá ou alguém vai lá. A parte econômica, ela é muito louca, porque o teto de gastos da Previdência, a pessoa muda o canal. Porque sim, é chato. É chato e desconhecente. Cara, o que você vai fazer... Ou é possível fazer alguma coisa pro preço da gasolina descer? É isso que o povo quer saber. Sim. É isso que as pessoas querem saber, direto. Aí sim, você pode explicar, não, olha, não dá por causa disso, daquilo. É possível melhorar. Intervenção no preço, isso, é bom. Dólar, euro, o que acontece? Dólar, as pessoas não entendem por que o dólar sobe. A gente vai chamar alguém aqui pra explicar. Vai ter Disney ou não vai ter Disney esse ano? Tem que explicar. Quem que a gente vai chamar o Paulo... Como é que o Kaique chamou o Paulo Guedes? Paulão? Paulinho, não foi? Paulinho. Todo mundo. Senhor ministro Paulinho. Não, todo mundo. Todo mundo, porque essa é a ideia, é mostrar para as pessoas. E com isso a gente espera agregar conhecimento e a pessoa vai poder mudar a vida dela, ganhar dinheiro, ou parar de perder dinheiro, ou entender... Ou parar de se endividar, né? Exatamente. Eu acho que dá o outro termo que você usou é melhor. É só pra é só colocar o pique... Sim, cara. Cara, por que você decidiu ir pra internet? Porque o que aconteceu? Eu me formei em economia em 2010 e aí eu fui fazer trade. Tá. Aí descobri Parece que não deu muito certo. Não era muito bom no day trade. Essa foi a maior pica que você tomou no mercado financeiro? Cara, foi. A pica do trade. Conta aí. Eu não sabia fazer day trade, então era ruim. Aí eu fui alongando o prazo. Aprendi a fazer swing trade. E aí chegou o Joesley Day e me botou uma bela naba de R$150 mil no meu furico. Tá, mas só uma coisa, o Joesley Day foi aquele dia fatídico, vazaram gravações e tal. Mas o que você estava fazendo no mercado financeiro que gerou isso? Eu tava... Pra começar a entender, menos 100 mil. Menos 150 mil, que eu tive que pagar de ajuste diário. Tá. Eu negociava contratos futuros. Tá. De quê? De boi, de milho, de dólar, de índice. Que teoricamente, o pessoal entender, são coisas fenomenais pro cara que é realmente produtor, né? Sim. É necessário isso. Foram ferramentas que foram criadas para que os produtores desses produtos conseguissem um hedge, se protegessem. Uma proteção. Mas que muito moleque doido, eu ali incluso. E aí você estava compradaço em quanto? Eu usei isso como um mecanismo de alavancagem de patrimônio, fui muito bem de 2013 a 2016, mais ou menos. E aí em 17 veio essa porrada do Joesley Day. Cara, um dia é capaz de aniquilar, né? Não, foi um minuto. Na abertura eu já tava perdendo R$150 mil, porque a bolsa abriu e fechou já. Você tava comprado num dia, aí no dia seguinte, quando abriu, foi aquela pica. Eu tava comprado em índice e vendido em dólar, então eu tava apostando que o índice ia subir. Exatamente. Cara, eu errei todos os produtos naquele dia. E aí, como envolvia... Só pra pessoa entender, pra limpar a tua barra também, eu que vou... várias vezes contra, mas a favor. Cara, não tinha como... Aquele dia foi saber. Foi o cisne negro. Eu seguia alguns gráficos de tendência. Então, não sei se você lembra, naquela época do governo Temer, cara, tava tudo uma semana, começando parecia que o Brasil ia deslanchar. E aí os meus gráficos, como eram gráficos de momento, né, de tendência, eu tinha virado a mão uma semana antes. Ou seja, eu tava apostando contra o Brasil... E aqui não é que eu torcia contra o Brasil, era business. Então, os meus gráficos apontavam que o Brasil estava indo muito mal até uma semana antes. Vieram dados muito bons de inflação, de crescimento, de PIB, reforma. Cara, o Brasil parecia que ia deslanchar. Ali eu tava com muito orgulho do Brasil e os meus gráficos mostraram que era a hora de apostar a favor do Brasil. E aí vazou 5 dias depois que eu virei a mão,
que eu apostei no Brasil, veio essa gravação, esse grampo, né, na verdade. Cara, já abriu o mercado com menos 100? Já, a bolsa já abriu caindo 10, aí fecharam, depois ela caiu 15, fecharam de novo. O que se faz numa hora dessa? Cara, eu peguei o meu carro e fui numa concessionária. Porque o que acontece? Como contratos futuros, você sofre ajustes diários. Então, se você perdeu 150 mil reais hoje, é diferente de, eu tenho ações que se desvalorizaram em 150 Sim. mil. As ações ainda são minhas porque eu sou dono daquela empresa. Contrato futuro é assim, você consegue se alavancar demais, ou seja, você consegue operar muito mais dinheiro que você tem. Bem mais comprado do que isso, né? Bem mais, eu tava alavancado em 15 vezes. Então, eu tinha um patrimônio de, 100 mil reais que eu tinha alocado e tinha posições de 1,5 milhão, suponhamos. E naquele dia, a bolsa caiu 10%, o dólar subiu 7%, o milho subiu junto com o dólar e eu operava tudo, milho. Né? Então, eu tempestade perfeita. Foi perfeita para quem tava apostando contra a minha pessoa. Então, naquele dia, eu fui com o meu carro até uma concessionária, falei, cara, quero vender. Eu tinha um Audi, falei, quero vender esse carro. Aí o cara falou, tá bom, você deixa aqui. Eu falei, não, você não tá entendendo. Agora. Eu preciso vender agora. Ele falou, não, a gente pega, consignado, sei lá qual foi o termo que ele usou. Tá, esse dia eu fiquei surdo, mudo. Eu lembro apenas de, assim... eu entendo. Sombras, cara. Sabe aquele dia que você fica muito maluco, assim? E eu falei, não, preciso vender hoje. Aí era um carro de 100 e poucos pau. O cara pagou 75 mil reais no meu carro. Pagou no susto, tá aqui, tchau. Tá aqui, você quer vender, o carro não tem nenhum problema, nem vendi. Enfim, paguei esse ajuste de 150 mil reais, pedi carta de fiança pra corretora, tive que ligar pro dono da corretora. Falei, cara, você pode ver meu histórico, é muito bom, aconteceu essa merda e não tava sob controle de ninguém, aumenta pra mim um pouco a margem que vocês me dão de crédito. Cara, tive que mudar minha vida inteira. E aí naquele dia... foi um susto tão grande que eu falei, não é isso que eu quero fazer pra minha vida inteira. Eu acho que isso não é perene, não é duradouro. Não é saudável, né? Não, mentalmente, cara, eu fiquei totalmente maluco. E aí eu coloquei pra mim, naquele dia, que foi dia 17 de maio de 2017, falei, quando eu recuperar essa pica de 150 mil reais negativo, eu vou fazer o que eu gosto. E o que eu gosto? Dessa resenha maravilhosa. Então, eu sempre quis ir pra internet, eu era baterista profissional, sempre tive banda, eu gosto dessa algazarra, desse bafafá. Eu falei, cara, quando eu recuperar essa grana, eu vou pra internet. Aí eu demorei uns 9 meses pra recuperar isso, então em maio de 2018, é isso? Não, em março de 2018... Recuperou com o quê? Aí já foi papai com mamãe, continuou operando... Não, continuou operando no meu modelo gráfico, porque o meu modelo gráfico não mandou eu reverter as tendências. Ele ainda era um modelo apostador no Brasil. Então, nos dias seguintes, os mercados se acalmaram. Ficou ali uns 2, 3 dias até mercar, não caiu, aí a coisa começou... Exatamente. Então, as coisas começaram a voltar, e eu demorei, eu acho que uns 9 meses para recuperar. Então, em março de 2018... Foi quando eu recuperei, dia 20 de março de 2018. E abriu o canal pra contar isso tudo também, né? O meu primeiro vídeo foi no dia que eu liguei na corretora e falei, eu quero zerar todas as minhas posições. Os caras, mano, o Pete ficou louco. Tá maluco, agora? Porque eu era acertador. Majoritariamente acertador. Mas, por exemplo, no ano seguinte você já ia se fuder com greve dos caminhoneiros. Exatamente. Sempre vai ter um evento. O cara alavancar, putz, sempre vai ter um evento. E quando vem contra, ele vem muito mais pesado, né? Você é um puta de um surfista, do nada vem uma porra de um tsunami. É basicamente isso que acontece. A gente não tá dizendo que é impossível ganhar dinheiro dessa forma. Não, eu ganhei, cara. Comprei um AP. Dizer o seguinte, você não quer ficar... com o bumbum na reta ali, esperando vir uma naba do Kid Bengala. E quando eu recuperei, eu liguei na corretora, liquidei todas as posições, peguei aquele dinheiro que eu deixava lá como garantia. Falei, bom, esse dinheiro que tava lá como garantia e o apartamento que eu tinha conseguido comprar com swing trade, falei, é isso que eu tenho como colateral, né, como garantia até que meu canal dê certo. E demorou pra caralho. Eu demorei 10 meses pra ganhar R$1 do YouTube, cara. Foi muito difícil. Quando a gente ganha, pra explicar pra galera, quando a gente ganha do YouTube, você primeiro tem várias regras pra monetizar. Aí depois tem que juntar $100 pra dar a base. Cara, não é difícil. Não é assim. Foi demorado, mas foi
ali eu acho que foi a primeira sensação do tipo, eu tenho o meu business na minha mão. Eu trabalhei pra caralho e eu vou ganhar pra cacete. A maior pica, quer falar qual foi o maior sucesso de investimento? Aí depois eu falo, minha maior piada... Não, fala a sua pica agora, porque é bom que a gente já mantenha a galera aqui. A galera gosta de ver as pessoas se fudendo. O desastre, né? Ninguém quer ver o sucesso. Não, depois que eu vou falar, agora eu vou falar o que deu certo. Cara, então tá, não, deixa eu ir lá pro Xavier Vídeos, né? Bom... Xavier Você entendeu, né? Você entendeu. Eu só entendi que não pode falar o nome do Xavier Vídeos. Não, Xavier é foda. Fica aqui, galera. Cara, meu maior problema bom, estudando economia, tava na faculdade, depois fui pro mercado financeiro. Você é do Sul, né? Você estudava lá? Não, Rio de Janeiro. Ah, mas você não tava... Não. Eu moro no Sul, mas me formei na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. UERJ, grande UERJ. É boa essa faculdade. Cara, eu não sei como tá agora, né? Ela era boa, mas estadual e federal no Rio, tudo muito destruído, assim, sucateado, né? Entendeu? Eu fiz PUC e também era sucateado e a gente tinha que pagar. É uma boa faculdade, bons professores, mas teve todo o contexto. Os governos já não investem e tem aquele problema, toda a estrutura tava muito ruim já ali. Aí você tava na faculdade e você se lascou como? Então, aí comecei a trabalhar com FDIC. Eu trabalhei muitos anos, cara, aí quase 15 anos com FDIC. Um dia a gente pode falar melhor, fundo de investimento em direitos creditórios, que não tem nada a ver com bolsa. Tá? Sim. Mas tem um certo vínculo. Por quê? Porque eu visitava empresas de vários tipos, não empresas de bolsa, porque aqui no Brasil, cara, a empresa para estar na bolsa tem que ser gigante, né? Sim. Um erro até, porque nos Estados Unidos o cara consegue entrar bem menor. Tá? Eu tinha um amigo na faculdade que trabalhava em corretora, conversou comigo, eu já tinha feito um curso na Bolsa em 96, foi meu primeiro curso na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, nem tem mais Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Mas eu comecei a investir na faculdade no início dos anos 2000, tá? Muito pouca informação, não tinha canal do YouTube, não tinha porra nenhuma. E a Bolsa tava porrando, 2002 você pra frente. Tinha blogs, mas fórum, mas muito fórum meio pump and dump, entendeu? Tipo, com o nome da ação, aí todo mundo falando que ia subir, cair. Cara, era um faroeste a Bolsa. Você não tinha tanta informação. Uma terra de ninguém. Assim. Aí eu tava já ganhando uma graninha, comecei a investir. Naquela época a gente tá falando de Telemar, Petrobras, eram essas ações que bombavam, commodities um pouco também, mas mais assim, que eu me lembre, Petrobras e Telemar. Eu comecei a investir nessas açõezinhas ali numa boa, deixando o dinheiro, até que um dia eu olhei lá, Petro, subindo 2%. E Petro K não sei o que, mais 245. Falei, opa, explica o que é esse K aí, rapaziada. Calma aí, não, aí eu pensei assim, porra, calma aí. O que eu tô fazendo investindo em ações se tem esse outro negócio que num dia valoriza 200 300, 400, 500... E aí eu descobri e entrei no mundo das opções, que é o grande cemitério de malandro, né? Que fala... Junto com o mercado futuro. Opções, então aqui temos um que se lascou em mercado futuro, outro que se lascou em opções a seco. Eu sei que tem gente que tá olhando a gente que vai falar, pô, os caras não sabem nada, dá pra ganhar dinheiro, a gente não vai discutir. Dá. A gente tem muito tempo nisso, dá pra ganhar, mas eu acho que não dá quando você entra dessa forma. Opções... Movido pela ganância. Opções é um puta produto para fazer venda coberta, como seguro, como proteção de carteira. Vai ter gente também que vai discutir proteção de carteira, se vale a pena pagar o custo ou não. Cara, cada um tem... Eu acho que o grande segredo é assim. Você pode usar várias estratégias, você pode ter o que quiser de estratégia. Você não pode ser chato. Então, assim, pra gente não funcionou. Testemunha de opções. Pra gente não funcionou. Então, assim, eu nos últimos anos ganhei muito dinheiro no mercado de rentabilidade. Mas não foi dessa forma. Então, voltando lá pro início dos anos 2000... Você viu uma Petro K14. Descobri as opções ali, comecei a comprar, vender. Interessante, cara. O meu amigo que trabalhava em corretora me ligou e falou, Charlinho, faz isso não, cara. O negócio de opções não é legal, fica nas ações, vai dar certo, você trabalha a porta. O que eu pensei? Puta, esse cara... Tá ultrapassado. Deixa eu fazer aqui o que eu sei. E aí, cara, aquilo deixa eu ali, executar minha arte. A gente sabe como funciona, comprar opções a seco na puta que pariu. Fora do dinheiro. Fora do dinheiro, aí o cara perdia dinheiro ali um mês, outro mês. E acontecia muito, isso que também aconteceu com você. Tá indo tudo bem, aí de repente, pum, uma pancada.
tá indo tudo bem, uma pancada. Você sobe de escada e desce de elevador. E eu lembro que foi ali, sei lá, 2004, 2005, eu não lembro qual foi o escândalo, foi Mensalão, Palocci, alguma coisa. Cara, eu tava compradaço, tava bombando. Eu saí pra almoçar. Quando eu voltei, tipo, coisa de 1 hora. Eu tinha uma puta grana, a parada virou pó. Aí ali eu me toquei, puta. Você não insistiu nesse... Você não, teve um erro só? Não, fiquei um tempo ali, alguns meses, cara, insistindo em outra coisa. Eu comecei a achar que era falta de conhecimento daquilo. E como eu gosto de estudar, eu comecei a estudar muito. Então, isso prejudicava o meu trabalho. Entendi. Essa que é a grande sacada. Ao invés você prejudicou o seu aporte porque você estava pensando em rentabilidade. É isso que eu tô falando. Então, eu fiz curso de análise gráfica, eu fiz uma porrada de cursinho de estudo para melhorar, de day trade. E aquilo ali na minha cabeça só me tomou tempo. Óbvio que hoje eu posso falar com mais clareza. Sim. Deve ter gente fazendo isso que não vai concordar com a gente. É um processo isso. Eu não tô dizendo que não dá para ganhar dinheiro. E tem a ver com aptidão, né? Deve ter gente que sabe fazer isso consistentemente, mas eu acho que... Agora, por exemplo, para mim, ficar o dia inteiro na frente do computador não é algo... Cara, eu fiz isso durante 5 anos, Charlão. 252 pregões no ano faz vezes 5, cara. Dá mais de 10 mil pregões seguidos que eu operava ali, cara. Chega uma hora que fica insustentável, né? Mil pregões. 10 mil pregões. Repete, 252 pregões. 252 pregões vezes 5 anos dá mais de 1.000 pregões seguidos. Então, bizarro, isso é um negócio bizarro. Ele vai te consumindo. Porque por exemplo, você pode ser um bom apostador, porque ali é um mercado de apostas. Então, poker. Tem cara que joga poker muito bem, tem cara que joga poker muito mal. Mas imagina o cara que joga... Jogo bem. Vamos jogar um dia aqui ao vivo? Vamos, porra, ao vivo. Eita, pô. Só que o que é muito ruim é todo dia você ser empurrado pra aquele... Todo dia você tem que entrar no cassino. Por mais que você seja um bom jogador, chega uma hora que você já não quer mais, né? E um ponto. Eu percebi que eu tinha acertado quando... Foi em 2000 e... Agora não vou lembrar a data, depois vocês ficam exatamente, mas foi ali entre 2007 e 2008, quando descobriram o pré-sal. Tava uma moda no mercado, porque tava tudo indo meio bem e tal, da galera. Olha que loucura, cara. Você vai saber que é uma loucura. A galera ficava operado, vendido em opções a descoberto. Então o cara tava vendido, ele ficava vendendo... Já enfia uma grana no bolso. Ali, enfia uma grana no bolso, só que a perda é ilimitada. Sim. O que acontece? Quando veio o pré-sal, teve um dia ali que a Petrobras deu uma porrada, as opções dispararam e eu participava de alguns fóruns que a galera tirou a vida, cara. Caralho! Sim, porque o cara tava ganhando 500 mil de opções... Do nada ele tava devendo 1,5 milhão. Do nada ele tava vendendo 1,5 milhão. As pessoas podem não estar entendendo o que a gente tá falando, mas existem produtos no mercado financeiro... Escuta essa porra aí. Ofende. Que você pode ficar devendo, cara. Você coloca... Eu tive que vender meu áudio, senão eu ficaria devendo, muita gente cara. não sabe. E detalhe... Isso não tem nada a ver com ações, com fundos imobiliários, que é onde a gente investe hoje. Mas muita gente entra nesses produtos sem saber, cara. Sem saber. Então o cara do nada perdeu um apartamento. Aqui estamos falando de derivativos, tá? Hoje você tem derivativos em carteira? Como proteção, alguma coisa assim? Cara, não. Tá Charles apostador. Não. Cara, nos últimos anos, eu fiz algumas operaçõezinhas com opções, mas sempre muito pontuais e tal. Não tem mais isso de ficar comprando. E pensando no risco. Não dá. Que merda. Bom, então a galera se lascou. Você tava vendido? Não, porque eu parei muito antes. E olha só, eu nunca eu operei vendido a descoberto. Você nunca, cara, ninguém aqui pode entrar numa operação em que a perda é ilimitada, cara. É suicídio, não dá. Quando você compra uma opção a seco, você pode perder só o valor que você comprou. Se você comprar aqui 10 mil em opções da Petro, você pode perder quanto? 10 mil. Sim. Agora, se você vender, você recebe aquele dinheiro... Óbvio que alguém pode falar, não, você não sabe o que eu tô falando, você pode fazer uma trava de alta, trava de baixo. Mas a galera operava secaço, assim, vendia. Então, meu maior erro foi ali no início dos anos 2000, operando opções e day trade. Só que eu agradeço até hoje ter perdido pouco dinheiro. Naquele momento era muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Proporcional ao meu seu patrimônio. Isso. Só que eu perdi pouco perto do que eu tenho hoje. Por isso que eu sempre falo para todo mundo que é muito melhor começar a investir com pouco dinheiro do que com muito.
Porque você vai fazer cagada. Sim. Então, você começar com R$50 é muito melhor começar com 50 mil. E muita gente pensa, não, eu vou esperar pra ter dinheiro, pra ter... Então, errar pequeno, né? Errar pequeno. Então, esse foi minha maior perda. Lá pra 2002, 2003 foi? 2004, 2005. 15 anos. Mais de 15 anos. Pô, já foi tempo pra caralho. Mas eu não me arrependo, porque isso me permitiu não perder dinheiro hoje, tá? E também me permitiu uma coisa muito legal. Se eu não tivesse perdido dinheiro, talvez eu não entendesse quando a galera que me segue troca ideia comigo. Então, quando o cara troca ideia comigo, puta, perdi isso, perdi aquilo, fala, eu sei o que você tá passando. Eu só consegui sair disso estudando, isso. Mudando, pensando no longo prazo, aportando todo mês. Então, esse foi meu maior erro. Se eu puder falar meu maior acerto nos últimos anos... Tirando o podcast aos economistas. Tirando o podcast, em segundo lugar, já é o melhor podcast de economia do Brasil. Sem dúvida. No primeiro episódio... É o único. É o único. É criptomoedas. O quê? Bitcoin? Bitcoin. Quando? R$9.000. Maio de 2017. Caralho, você fez eu pagar o almoço semana passada, cara. Agora que sabe. Então, esse foi o meu acerto. A gente depois pode, nos episódios, que a gente vai chamar a galera de cripto. Você não descascou nada de Bitcoin? Você deixou ele embora? Um pouquinho, mas eu fiz gerei um pouquinho algumas coisas que subiram mais ainda. XRP, Ethereum, moedas de jogos, entendeu? Caramba, mano. Foi muito bom pra mim. Eu ia contar que o meu maior acerto foi tipo VEG, que rendeu 200%, mas pelas minhas contas... Não, mas 200% eu ganhei, por exemplo. Eu tinha varejo, 10% do meu patrimônio em VEG, né? Cara, via varejo, você tinha uma 2019, eu comprei bastante a 4 e depois vender 16. Também foi assim, trazendo pra bolsa, foi uma porrada. Um fundo imobiliário que me deu muito dinheiro, depois deu problema no sentido de ter problema com a CVM, tudo foi MXRF11. Pô, eu vendi ele a 14 no início de 2020. Meu Deus, cara. Então, eu acho assim, erros e acertos todo mundo vai ter, né? O investidor tem que entender isso. Agora, só tem erro também e acerto quem tá investindo, né? Tem que ter o furico na reta. A gente furico na reta é importante. Não teve erro nem acerto, não tá legal também, né? E outra, muitas vezes, o cara que tá assistindo e que tá com o fiosco na reta, tá com o skin in the game lá, a minha percepção é que esse cara, ele ouve muito mais o que a gente tá falando e internaliza e depois vai tomar uma breja com os amigos e pensando, do que aquele cara que ouve e já sai digitando. Não sei se você percebe isso no seu público, assim. Claro. Eu percebo que o cara que assiste às vezes eu gravo uns vídeos um pouco mais polêmicos no meu canal, e aquele cara que vai lá e já descasca nos primeiros momentos, eu já percebo que é um cara que não tem tanta vivência. Os caras que têm maior vivência, ele só deixa o like, ou ele não faz nada, e ele toma tempo pra assimilar as coisas, né? É um puta jogo de longo prazo isso, né? Se a gente tá falando de investimento, eu até tenho uma pergunta pra te fazer aqui, já que não temos convidados hoje, mas teremos vários convidados, né? Então, se você teremos é meu convidados bilionários? Óbvio que teremos. Já se você é meu convidado e eu sou o seu convidado, eu tenho uma pergunta pra você. Simbora, vai. Que com certeza a galera vai ter essa dúvida também. Ano de eleições, tá? Investir ou não investir? Cara, eu sou a favor de investir sempre. A questão é onde investir, em quais produtos, né? Então, hoje eu tenho, entre classes de ativos, eu devo ter umas 5 ou 6 classes de ativos diferentes. Invisto em criptos através de ETF, invisto em ETF de ouro, ETF de Europa. Então, eu tento cada vez mais investir pensando em mundo. Então, quando meu patrimônio era menor, é assim... Vou investir no Brasil porque aqui, de fato, é a terra das oportunidades. Onde tá mais cagado... E aqui a gente conhece também, né? Onde você tem aquele viés doméstico, né, que chamam. Então, você conhece melhor as empresas que atuam aqui. Mas hoje eu penso sempre em como estar exposto no mundo inteiro e rebalancear entre classes de ativos. Então, assim, fundos imobiliários há, sei lá, uns 2, 3 meses atrás estavam sofrendo pra cacete. Eu desenvolvi um sistema de rebalanceamento anti-trouxa, que é grátis, chama Carteira Holder. Digita lá, carteiraholder.com.br. Ele já mostra onde você está subalocado e sobrealocado, assim. Então você vai... Hoje eu uso esse sistema de rebalanceamento justamente porque, como eu sou um cara muito intenso, às vezes eu tomo uns whiskão e eu quero sair dominando o mundo, eu montei um sistema... Tira emoção. Pra me blindar de mim mesmo. E hoje, através das minhas redes sociais, eu consigo jogar esse tipo de sistema, de ferramenta que não existia na minha época, para todo mundo. Então, usem. Então, carteira. Mesmo tendo as eleições, você segue aportando? Eu sigo aportando. Então, agora, por exemplo, o dólar caiu. Então, minhas ações de lá de fora... Ações de lá de fora caindo,
dólar caindo, não sei quando esse podcast vai ao ar, mas enfim, é bom que já não demora muito. Eles já vão soltar amanhã, obrigatoriamente. Então assim, ações tech de lá de fora caindo muito, dólar caindo muito, eu tô tendo que aportar nessas daí. Tá ótimo. Tá? Mas se fosse ao contrário, eu não tendo a colocar fatores macroeconômicos, porque a eleição não tá na minha... sob meu controle, né? Então eu tento tirar tudo que... E sempre quando chega próximo de eleição, a gente acha que o mundo vai acabar, né? E não acaba, né? E sempre existe alguma coisa que vai fazer você achar, quando acontecer isso eu vou começar a investir. Não. São os cenários mais catastróficos que você... Posso dar uma dica pra quem você tá faz os melhores investimentos. Gente, óbvio, cara. Eu vou falar um negócio de coração aqui pra você. Olha no fundo do olho desse cara. Se você quer ganhar dinheiro, ou pelo menos não perder dinheiro, se inscreva no canal e principalmente bata no sininho para o cara ser notificado, porque nós falaremos sobre eleições, sobre dinheiro, sobre investimento, vamos fazer live quando chegar eleições. Então assim, quem não seguir esse canal é louco e quem não bater no sininho é louco, porque chegando próximo das eleições vai ser o grande hub da economia, o nosso canal, cara. Eu sinto isso. Hein? E muitas vezes naquele momento de maior turbulência que você faz... assim, uma turbulência mental bons negócios. A turbulência mental do outro, que você que tá um pouco mais sóbrio, né? Tirando... Não é o teu caso. Sóbrio não no sentido de bebida, no sentido de... Financeiramente. Que você consegue extrair dinheiro em cima do medo dos outros. Então, acho que quem Você sabe que a gente tá falando de ganhar dinheiro, tem alguns meses que a China proibiu a mineração de cripto. E, puta, eu já vi isso várias vezes, né? Quantas vezes já não aconteceu isso? Puta, bom, mas proibiu a mineração, aí eu fiz um puta aporte, que naquela semana caiu, aumentei minha posição em ETFs, cara, vendi depois com 40% de alta. Por quê? Essa calma, né? Você fazer a coisa certa na hora certa. Então, quem acompanha a gente, eu acho que vai conseguir ficar calmo, pensar... Você pode até se desesperar, mas vai se desesperar com calma. Pensar com a cabeça e não com o coraçãozinho, né? Porque tem muita gente que acha que toma decisões racionais, mas só o tempo e só boas ferramentas e bons gurus, aqui eu tô falando do Charles, podem te ajudar a tomar boas decisões, porque no fim das contas depende de tempo, depende de estômago, e você tem que ter ferramentas que te auxiliam. Pega os Estados Unidos, eleições americanas, por exemplo. Se alguém deixou de investir na outra eleição porque o Trump ia entrar, caralho, Trump vai entrar, vai fazer guerra tal, foi período de maior paz no mundo, na época do Trump. Trump vai fazer guerra tal. Perdeu dinheiro, porque a bolsa bombou. Aí depois que a pessoa, puta, agora o Trump saiu, vai entrar, o Biden vai dar merda. Que é mais tal. bonzinho. Também perdeu dinheiro quem deixou de investir. Então, cara, se você ficar pensando sempre em eleições, você não ganha dinheiro. Não, e outra, no mundo, todo ano vai ter eleição em algum canto. Então, eu acho que a única certeza é que o Putin vai estar na Rússia daqui a 44 anos, com certeza, com 100% de certeza. Mas o resto do mundo, assim, boas sempre empresas, vai ter problema, né? cara. Acho que boas empresas, então, bons ativos, vai. Que empresa, fundo imobiliário, puta, não é bem uma empresa. Bons ativos. Bons ativos, acho que é um bons segredo. Ativos, resiliência, aporte... e ativar o maldito do sininho. Senão você vai ser amaldiçoado. Já que a gente se comprometeu aqui com eleições também... Deixa eu pegar meu WhatsApp aqui. Vamos trazer uma galera que ensina a ficar milionário. Tipo assim, caras que já ficaram milionários e saíram do zero. Vamos trazer... Bilionário? Bilionário. Ó, político. Galera, pode colocar nos comentários que a gente quer que traga. Coloca o nome aqui, que a gente vai dar um print e mandar pro WhatsApp pra pessoa. Então, coloquem nos comentários quem vocês querem aqui no podcast. Que a gente intimida. Intimida mesmo. Não é? Se você não vier, você é um arregão. Isso. Ou manda a galera dos economistas lá no Instagram da pessoa escrever podcast dos economistas. Excelente. Pronto. Fala, mano, vai lá. Primeiro a gente convida numa boa e depois vai aumentando o grau da coisa que a pessoa vem aqui. Coação, né? Isso. Coação digital. Isso. Então, galera, coloquem nos comentários quem vocês querem aqui de político, de bilionário, milionário, economista. Gretchen. Esportista. Não, esportista, cara. Galera tem, mano. E o bom é que todos os esportistas muito relevantes, tem uns que ficaram bilionários cara, e tem uns que ficam... aí com futebol, comprando clube. Vamos falar sobre isso. Vem aqui. Se alguém compra aí e investe melhor no Vasco também, né? Qual que é esse teu lance com o Vasco? Eu sei que você torce pro Vasco. Eu sou vascaíno, família toda. Vascaíno é meu primo, avô. Eu ia nos jogos e tal. E mesmo com essa queda toda, eu continuo ali, firme e forte, falando, brincando. Você tá tentando achar o ponto de mínima do Vasco, é isso? Não, eu acho que o Vasco, cara, ele tá entrando num hall de clubes
pelo menos a sensação que eu tenho, né? A gente pode falar de economia, trazer alguém aqui para falar da situação do Vasco, mas o Vasco é um clube que ninguém mais tem antipatia. Ele apanhou tanto, ficou tão virou ruim. Tipo um café com leite. Isso, virou aquele clube que o cara... A galera que me assiste fala assim, puta, eu tô até torcendo pro Vasco pra Série A, fica bem, pô, eu gosto do Charles. O Vasco não tá na Série A? Não tá. Caiu pra B e não subiu, cara. Isso é ruim, porque o meu Palmeiras, cara, ele caiu pra B e subiu. E agora... Então, mas tem um ponto que a gente tá falando de futebol. No mundo inteiro, o esporte movimenta muito mais dinheiro proporcional. No mundo inteiro é desenvolvido, né? Tipo Europa, Estados Unidos. Os caras sabem fazer mais dinheiro com futebol do que a gente. A gente pode trazer alguém de clube aqui pra explicar. Por que o pessoal não consegue? De clubes grandes, né? Como Vasco. Quais são os clubes grandes? Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Palmeiras eu acho que sim. Flamengo não. Flamengo eu prefiro... Não, Flamengo tem que chamar... Um outro ponto que acho que eu vi o Flávio Augusto falando. Flávio Augusto tem que vir, né? Tem que vir. Flávio Augusto, coloquem o nome do Flávio Augusto aqui pra ajudar. Que lá fora nos Estados Unidos, a galera de basquete, de futebol, eles querem que vários clubes estejam bem, porque aí o campeonato vai bem. A gente aqui no Brasil criou uma rixa, às vezes meio destrutiva, né? Porque o cara do Flamengo quer que o Vasco acabe, o cara do Vasco quer que o Flamengo acabe, e as duas torcidas não entendem que acaba o business. E o legal é essa zoação. Um ano ganha um, outro ano ganha outro. Então acho que a gente também com o tempo vai começar a perceber isso, né? Tipo, o futebol do Rio tá merda. Então se os clubes todos melhorarem, o futebol melhora, a galera passa a gostar, o estádio fica cheio. Eu acho que a Fórmula 1, aconteceu isso com a Fórmula 1, né? Os carros ficaram um pouco mais próximos e a gente teve uma temporada muito boa. O futebol do Rio melhorando, eventualmente um cara como o Neymar pode vir pro Vasco. Você acha que não vai? Não, acho que sim. Pode vir, né? Quer chamar ele? Eu tenho aqui, cara. Menino Ney. Queremos você aqui. Mas coloquem mesmo nos comentários todo mundo, jogador de futebol, todo mundo. A gente vai printar e vai mandar pra essas pessoas. Excelente, cara. Acho que foi, né, para um primeiro episódio? Eu acho que foi. Você quer ofender mais alguém? Não, aí a gente deixa pra ofender pessoalmente, um episódio curto pra avisar que nós chegamos. Chegamos nessa porra. Essa é a principal coisa. Seremos o melhor podcast do Brasil. Pete, quer falar mais alguma coisa? Redes sociais. Fala as suas redes sociais, eu falo as minhas. Lucas Pitt no Instagram. Pitt Money no YouTube, é basicamente essa que eu uso. Charles.vix no Instagram, WICZ, e Economista Sincero no YouTube, é isso aí. Ajudem ele a crescer, tá mais ou menos. Isso, e coloquem nos comentários quem tem que vir aqui no nosso podcast. É isso aí, valeu galera!